Pegue seus binóculos, porque o Discovery na escola vai ver de perto a fascinante vida selvagem em biomas. Ártico Selvagem. Vamos explorar a estreita relação que as criaturas do Ártico têm com seu frágil ecossistema. Vamos ver como as baleias, focas, aves e ursos daqui estão ameaçados pelas mudanças climáticas. E como eles podem representar um primeiro alerta do que pode vir a acontecer a todo o ambiente global. Vamos olhar de perto os senhores do Ártico. A seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre estas perguntas. Que formas de vida constituem a teia alimentar do Ártico? Por que pequenas mudanças na temperatura causam grandes problemas para as espécies do Ártico? Talvez mais do que em qualquer lugar, as criaturas do Ártico dependem umas das outras para sobreviver numa das mais delicadas cadeias alimentares do planeta. Uperngasa-yami, uperngasa-upigiarningani ullo unnuluna liqaqaissisuunguvo. Ammalunatziat inuulaxattalersutik. Uperngasa-ulang matimmiatu tiqvaliasimiyuit. O Ártico é único. Sua maior parte é uma plataforma de gelo em constante mudança, nem terra nem mar. Dinâmico e essencial, o gelo mantém a vida nas ilhas do arquipélago ártico. Mas há uma evidência alarmante de que este elemento crucial da vida no Ártico está ameaçado. O gelo acolhe e torna possível um mundo misterioso nas bordas das placas, além do extremo norte da ilha Baffin, no Ártico Oriental. Algumas espécies trocaram um mundo com temperaturas variáveis por um lugar onde a temperatura é uma constante em suas vidas. Agora, esse mundo estável está mudando.
Bem antes do aquecimento do ar, a banquisa vai se quebrando e uma nova comunidade surge. Um oásis no deserto gelado. Seres unicelulares microscópicos chamados fitoplâncton começam a se multiplicar assim que o Sol se eleva o suficiente para desencadear a fotossíntese. A superfície inferior do gelo forma um habitat único para o desenvolvimento de diatomáceas. Elas formam a base da teia alimentar para todos os animais marinhos que vivem no Ártico. As algas vivem e se reproduzem nos canais salgados do mar gelado. Elas capturam energia do sol como as plantas na terra. Seus brotos dourados são cheios de vida. Elas alimentam nuvens de zooplâncton livre natante, krill e anfípodas semelhantes a camarões. Copépodes, os insetos do mar. Toda a primavera, tanto eles como o resto do zooplâncton têm um período de crescimento rápido chamado proliferação, que fornece boa parte da produção primária anual de alimento. Ele alimenta até as gigantescas baleias francas de 19 metros e 90 toneladas, que filtram milhares de litros de água cheia de zooplâncton pelas suas barbas, que funcionam como uma peneira. Então elas usam a língua para retirar das barbas as pequenas presas. O mundo que prolifera embaixo dessa plataforma é um rico conjunto de criaturas pouco conhecidas. Todas fazem parte da curta cadeia alimentar do Ártico. Louis Fortier é um biólogo da Universidade de Laval, no Quebec. Nós temos observado no Ártico que uma leve mudança na temperatura da superfície do oceano pode ter efeitos dramáticos no crescimento dessas espécies. Nas áreas que chamamos de canal intermediário, onde a cobertura de gelo é removida precocemente na estação, e onde a camada superficial pode ter um aumento de 2, 3 ou até 4 graus Celsius, vemos uma aceleração rápida do crescimento, não só de copépodes e todo o zooplâncton, mas também de larvas de peixes, especialmente das do bacalhau do Ártico, que é uma espécie-chave no ecossistema. Na curta temporada de crescimento, a teia alimentar daqui é muito produtiva. Bacalhaus adultos do Ártico alimentam narvais e focas. Estes, por sua vez, alimentam ursos polares e o povo que conhece este lugar há milhares de anos. O ritmo natural, essencial para que a vida floresça aqui, está mudando. Uma partida precoce do gelo poderia significar um desenvolvimento prematuro de espécies do plâncton.
Mas será que as intrincadas relações da teia alimentar serão mantidas? O início da primavera é marcado pelo retorno de milhões de aves marinhas que devem acasalar e criar os filhotes. Elas vão se banquetear com crustáceos livre-natantes, filhotes de bacalhau. Gaivotas e patos mergulhões formam densas colônias de ninhos nos penhascos da Ilha Violeta. Uma fêmea de urso polar passa o tempo esperando por uma ave machucada ou morta. A chegada das aves coincide com a quebra da banquisa e formação da borda da placa de gelo. Elas precisam de todos os dias do curto verão ártico para cuidar da família. Colônias de aves marinhas são sempre encontradas à distância de voo no mar aberto. Elas também comem crustáceos livre-natantes e filhotes de bacalhau. Mergulhões nadam sob o gelo e mergulham debaixo d'água em busca de alimento. Suas asas curtas tornam essas aves desajeitadas, graciosas debaixo d'água. Elas são a versão ártica dos pinguins. Os ursos polares vivem somente nas águas cobertas de gelo do Ártico circumpolar. Mesmo sendo excelentes nadadores, eles preferem ficar sobre o gelo. Esta é uma boa época do ano para os ursos polares e todas as criaturas do topo da cadeia alimentar. Aqui as relações tróficas da teia alimentar são muito simples. Até pequenas mudanças na temperatura, correntes e luminosidade podem ter consequências inesperadas. A ideia de que o ecossistema do Ártico é mais frágil do que outros ecossistemas da Terra e poderia sofrer impactos maiores pelas mudanças climáticas está profundamente enraizada na teoria ecológica. Nós sabemos que quanto mais diversificado o sistema, maior sua capacidade de resistir ao impacto. No Ártico, a diversidade é muito pequena, há poucas espécies, poucas relações tróficas e, embora o sistema seja muito produtivo, ele é extremamente frágil. Se uma daquelas 2 ou 3 espécies-chave fosse diretamente afetada pela mudança climática, todo o sistema poderia oscilar e ser substituído por algo que se adaptasse melhor às águas do mar aberto. O ecossistema marinho do Ártico é particularmente vulnerável aos efeitos da mudança climática, porque o gelo marinho é o habitat primordial de muitas espécies. Temperaturas maiores ou menores poderiam atrapalhar os ciclos precisos de acasalamento e de alimentação. Nos últimos 40 anos, temperaturas mais altas resultaram em mais água sem gelo, especialmente nas áreas costeiras. E estes são os locais mais produtivos e com maior diversidade biológica.
Andorinhas do Ártico e gaivotas se alimentam de um plâncton fluorescente efêmero trazido à superfície pelas marés nas bordas do gelo. As andorinhas vêm da Antártida. O Ártico é como um enorme pulmão. Atrai aves e mamíferos marinhos no verão e os libera para o sul no outono. Larry Dweck é um biólogo do Departamento de Pesca e Oceanos. Nataron Gala trabalha com Larry. Eles vieram para a borda da placa de gelo ao norte da bacia de Foxe, oeste da ilha Baffin, à procura de baleias francas em migração. Eles vão colocar um transmissor de satélite e verificar para onde as baleias se direcionam quando saem daqui. Estou vendo algumas aqui. Esta mãe e seu filhote são 2 das 350 baleias francas que vivem no Ártico Ocidental. Elas são difíceis de estudar devido ao ambiente remoto e cruel em que vivem. Nós sabemos muito pouco sobre as baleias francas, particularmente de detalhes de sua biologia em áreas específicas, seus padrões de movimento, seus padrões de comportamento. Então, a questão sobre o aquecimento global, na minha opinião, não sei dizer como elas vão ser afetadas. Cinco baleias francas fazem uma pausa na busca de alimento para brincar na borda da placa. É início de julho e elas vão para o norte, viajando pela borda da placa em expansão, nadando sob o gelo para se alimentar. Baleias francas são herbívoras, sempre à procura da proliferação de plâncton. Elas viajam pelo gelo ao longo de aberturas, chamadas canais. As grandes cicatrizes são testemunhas dos encontros com o gelo. Sem barbatana dorsal e com espessa camada de pele e gordura em torno do respiro, as baleias francas se adaptam bem à navegação pelo mundo gelado. Se necessário, elas conseguem fazer um buraco para respirar, usando suas fortes cabeças para quebrar até 30 centímetros de gelo.
No auge da caça às baleias, elas foram caçadas quase até a extinção. Hoje acreditamos que há cerca de 160 baleias francas. Um crescimento precoce do plâncton de primavera pode beneficiá-las agora. Mas quais ameaças essas sobreviventes irão enfrentar nesse mundo que muda rapidamente? Putisi kullu ammatti kupengami tuttu nukkataktu. Em terra, o curto verão do Ártico também conduz tudo o que é vivo. Pelo norte, milhões de fêmeas em Caribu migram para seus locais de parto tradicionais. Se seu prazo estiver correto, elas vão chegar quando as plantas estão mais nutritivas. As novas plantas são essenciais tanto para a sobrevivência do filhote como para a reprodução das fêmeas no outono seguinte. Uma pequena mudança na temperatura é o suficiente para propiciar o amadurecimento de ervas nutritivas antes da chegada do caribu. Foi aqui na Baía de Hudson, em 1993, que biólogos deram ao mundo um primeiro aviso dos impactos inesperados que pequenas mudanças na temperatura poderiam causar. Eles descobriram que os ursos polares estavam menos pesados. Isto porque os ursos precisam da plataforma de gelo para caçar as focas. Mas, atualmente, o gelo se desfaz 2 semanas antes do que há 20 anos. A sobrevivência dos filhotes depende da alimentação das fêmeas que amamentam. As focas também precisam da plataforma para criar filhotes saudáveis. Nem todo o Ártico é um bom habitat para os ursos. Os lugares mais produtivos estão no gelo próximo à terra. Se o gelo derrete mais cedo, eles levam mais tempo nadando entre as placas, gastando mais energia. Assim, eles precisam caçar mais para manter suas reservas de gordura. O gelo une diferentes populações de ursos e ajuda a manter a diversidade genética. Na primavera e início do verão, quando há muitas focas para alimentar os filhotes, o perigo maior é para o macho adulto. Com uma primavera mais curta, os ursos polares têm áreas menores de gelo que servem como habitats. A população maior poderia levar à ruptura social e aumento do risco de canibalismo e infanticídio com ursos estressados sem alimento.
Com a diminuição da cobertura de gelo, os ursos polares não serão os únicos mamíferos marinhos afetados. As placas de gelo também são importantes para os leões marinhos. Eles as usam como um lugar para socializar, descansar e se alimentar. Eles mergulham para se alimentar de moluscos, vermes e caranguejos que encontram no leito oceânico em águas rasas. Certo ano, no Ártico Ocidental, o gelo desapareceu mais cedo, obrigando os leões marinhos a nadar longas distâncias. O esforço extra provocou o emagrecimento. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Que formas de vida constituem a teia alimentar do Ártico? Por que pequenas mudanças na temperatura causam grandes problemas para as espécies do Ártico? Agora tente isto. Crie uma teia alimentar para o Ártico. Desenhe setas entre predadores e presas. Como o aquecimento global poderia afetar os membros dessa teia? Se você quiser saber mais sobre os efeitos do aquecimento global na natureza, confira os seguintes websites. Ao assistir a segunda parte deste programa, reflita sobre estas perguntas. O que é uma espécie-chave? Por que o Ártico é menos resistente a mudanças do que outros ambientes? Uma das razões que torna os animais do Ártico especialmente vulneráveis às mudanças climáticas é que a biodiversidade é menor nesta região gelada do que em outras partes do mundo. A cada verão, 90 mil mergulhões retornam para as escarpas quase verticais na extremidade norte nas Ilhas Coates, na Baía de Hudson. Ao longo de 20 anos, Tony Gaston, um ornitólogo do Serviço Canadense de Vida Selvagem, e sua equipe vêm aqui em julho para monitorar a colônia. Esta é a colônia de acasalamento mais ao sul. É também a mais quente e nos dá evidências alarmantes de que a mudança climática já está afetando as aves marinhas. Estas aves são realmente espécies adaptadas ao gelo. Um dos detalhes que notamos mais claramente nos últimos 20 anos foi a redução na duração da cobertura de gelo ao norte da Baía de Hudson ou na Baía de Hudson como um todo. Se você procura por mudanças causadas pelo aquecimento global, esta é uma área particularmente sensível. É uma área onde a cobertura completa de gelo no inverno. Mas, por outro lado, tem uma longa estação de água sem gelo comparada ao Alto Ártico. Então, para certas espécies, o mergulhão é uma delas. Pode ser uma região marginal e, portanto, sujeita às mudanças que provavelmente virão com o aquecimento. Mesmo quando o gelo se move, sua tendência é preferir se alimentar em áreas onde há cobertura densa de gelo. Assim, eles são claramente adaptados a viver com o gelo. Quando o gelo desaparecer, eles provavelmente vão desaparecer. No início dos anos 80, a cobertura de gelo se completava praticamente até o fim de junho. Eles provavelmente tinham uma cobertura de gelo de 90% em sua busca por alimento, que é o tipo de coisa que eles gostam muito. Em julho, o gelo desaparecia gradualmente. A partir de 1987, parece que o gelo começou a desaparecer mais cedo. Então, passou a existir mais água em torno desta ilha em maio, em alguns anos da década de 90. Os mergulhões se ajustaram a essas novas condições, mas não conseguem acompanhar o ritmo das mudanças do gelo. Nós observamos que
o período do acasalamento não coincidia mais com a presença de gelo na área. E uma das consequências foi que antes as aves se reproduziam bem. Elas punham ovos bem grandes. Mas no final da estação, quando cuidavam dos filhotes, elas não reproduziam tão bem. As condições do corpo declinavam e os filhotes não cresciam tão rápido, o que significava que não estavam sendo alimentados como antes. Nos verões mais quentes, Tony viu aves adultas morrerem de calor enquanto tentavam proteger os filhotes dos raios do sol. Eles rastrearam o sucesso ou fracasso de aves individuais lendo os anéis numerados e coloridos. Até agora, conseguiram marcar mais de 30 mil aves. Os mergulhões foram considerados bons indicadores do que está acontecendo nos ecossistemas árticos. Eles são uma ótima ferramenta, porque conseguimos descobrir aqui, num ponto específico, fatores que estão acontecendo num raio de 100 quilômetros da colônia, para onde as aves voam em busca de alimentos. Assim, temos uma amostra do que está acontecendo em uma vasta área do mar. Os pais fazem turnos para a busca de alimento. Eles têm muita resistência e conseguem mergulhar por 3 ou 4 minutos a 50 metros ou mais. Isso é ideal para descer bem abaixo do gelo, onde encontram peixes movendo-se lentamente, como o bacalhau do Ártico, que trazem para os filhotes. Estamos vendo uma mudança muito evidente na alimentação dos filhotes. Antigamente, a espécie principal que alimentava os filhotes era o bacalhau do Ártico, que é um peixe adaptado ao gelo. A partir de 94 e especialmente depois de 95, os capelins, um tipo de salmão comum nas províncias marítimas e na Ilha Terra Nova, tornaram-se parte dominante da alimentação. As aparências enganam. Este tipo de salmão é menor e sustenta menos do que o bacalhau do Ártico jovem. As colônias de aves marinhas do Ártico são um dos grandes fenômenos naturais. Pouquíssimas pessoas sabem da riqueza que temos no Canadá. As espécies que dependem de condições de gelo mais extremas definitivamente vão desaparecer. O urso polar é um exemplo, assim como os mergulhões. Há poucas pessoas trabalhando em projetos de longo prazo sobre mudanças nos ecossistemas árticos. E as áreas estudadas são minúsculas, comparadas ao tamanho do Ártico canadense. É realmente trágico que não se dê uma maior atenção a essas coisas. As mudanças que vemos aqui foram percebidas quase que por acidente. Mas não deveria ser assim. Sabemos que uma mudança climática global está a caminho. O Ártico é uma das regiões mais sensíveis e será uma das regiões mais afetadas. Estes animais são só a ponta do iceberg. Os recursos alimentares e toda a teia alimentar é que são importantes aqui. E nós não temos pistas sobre o que está acontecendo. As aves estão nos dizendo, pela sua alimentação, que os ecossistemas estão mudando. Mas analisamos poucas espécies de peixes que as aves trazem. Então, o que os peixes estão comendo, isso deve estar mudando também, senão não estariam mudando. Então,
poderíamos estar observando enormes alterações nesses ecossistemas. E nem estamos perto de concluir algo. Sabíamos mais sobre estas águas nos anos 50 do que hoje. As belugas, conhecidas como cantoras do mar, também são encontradas nas águas ricas do Estreito de Hudson. Embora comam muitas espécies de peixes, sabemos pouco sobre elas ou sobre o impacto que sofrerão pelas mudanças climáticas. Mudanças no padrão climático, chuvas congelantes, mais neve, temperaturas mais altas ou mais baixas. Tudo foi previsto para o Ártico. O impacto será sentido também em terra firme. O clima mais quente e úmido é bom para caramujos e lesmas. Encontrados em todas as terras árticas, eles são hospedeiros de parasitas que afetam muitas espécies de aves e mamíferos. O crescimento abundante da vegetação no verão parece fazer bem para o boi almiscarado. Mas ela está contaminada pelas larvas de um parasita, um verme do pulmão. As larvas de parasitas penetram nas lesmas através dos pés. Lá dentro, elas levam 2 anos para atingir o estágio que pode infectar seus hospedeiros. Os bois almiscarados são infectados ingerindo lesmas ou as larvas deixadas na lama. Com as temperaturas mais quentes do verão no Ártico Ocidental, elas podem amadurecer em apenas 1 ano, aumentando muito o risco de infecção. Com isso, mais parasitas se tornam aptos a passar o inverno nos seus novos hospedeiros. As parasitoses podem ser debilitantes, principalmente se o animal já está estressado. Ao contrário de seus hospedeiros, os parasitas se adaptam rapidamente às mudanças. Espera-se que um maior número de parasitas se espalhe no norte, à medida que as restrições do clima diminuem. Quando os caribus aparecem nessas terras estéreis, sem vegetação, a paisagem fica mais viva. É possível ver, através das gerações de caçadores aborígenes, o que ela pode ter representado para eles. Existem poucos lugares no mundo onde podemos ver a migração de grandes mamíferos como os caribus das regiões estéreis do Canadá. E eles carregam consigo toda uma outra vida. Existem os grandes carnívoros, os ursos pardos, os lobos, as raposas. O caribu sustenta um número incrível de mosquitos, peixes e aves que também se alimentam desses mosquitos. Então, novamente, à medida que você observa essas teias alimentares, você chega ao papel do caribu, que representa o coração da tundra. Moscas e mosquitos atormentam o caribu nos dias calmos e quentes de verão, reduzindo o tempo que gastam para se alimentar.
Se a fêmea usa 15% a menos de tempo comendo entre junho e julho, ela deixa de ganhar cerca de 2 quilos de gordura. Isso reduz em 20% suas chances de engravidar. Os riscos que o caribu enfrenta com predadores são óbvios. Mas existem outros riscos menos visíveis com a mudança dos padrões climáticos. Essas regiões estéreis são a maior área de pastagem do mundo. Alguns estudos prevêem mudanças nas comunidades vegetais. Elas vão se tornar mais arbustivas e a linha de árvores continuará a se mover para o norte, mudando o habitat de alguns rebanhos. O clima determina a ecologia do caribu. É o efeito direto do clima sobre o caribu, como a quantidade de neve no inverno, a quantidade de insetos no verão, que afeta a maneira como a comida cresce, como as plantas crescem, o quanto crescem. Assim, você pode perceber como tudo depende do clima. A mudança no clima pode trazer invernos mais severos ou uma maior incidência de insetos. Então o caribu vai precisar de liberdade para escolher como evitar ou minimizar alguns desses efeitos. Suas necessidades de espaço e escolha do habitat têm que estar presentes no local que vão usufruir, o que será cada vez mais importante. E a mudança do clima já começou. Provavelmente em 20 ou 50 anos. Por exemplo, quando as regiões estéreis encolherem, o caribu vai perder o espaço que precisa para a sua sobrevivência. Ukiatsayami tuttuug natsugin miqhoyalaqtur nuliulaqsatillo ullu unnuluna liqhaqilaqigu. Sikuaq palialiq khottassigain aputitaaq palialiq sunillo. O outono chega cedo à Ilha Vitória, no Ártico Ocidental. O rebanho de caribus vai até o sul, para o Golfo Coronation, como eles têm feito por incontáveis gerações nesta época do ano. As primeiras neves anunciam uma mudança na facilidade para pastar. Eles são especialistas em viver na neve e usam seus grandes cascos para cavar e descobrir os líquens. No entanto, se a neve foi amontoada pelo vento ou se há chuva congelante, isso pode ter um efeito devastador na sua habilidade para pastar. Neve profunda no início e no fim do inverno afeta tanto os herbívoros quanto as plantas das quais eles dependem. Por conta de seus hormônios, o macho caribu se distrai da importante tarefa de se alimentar. Por conta da escassez de alimentos, os caribus se aproximam da costa. Eles estão cada vez mais ansiosos enquanto esperam esfriar para continuar a migração até novos pastos em terra firme. Com seus chifres enroscados, um dos machos já está morto.
o outro logo terá o mesmo destino. Tuvaqpoq ukianguleqo, tauviqtuaq tikigiavelermimat. Finalmente, o impaciente caribu chega ao golfo parcialmente congelado. A maior parte do que se prevê sobre o aquecimento global será sutil e imperceptível no começo. Mas há exceções. Uma delas vai ser quando o tempo de congelamento e degelo mudar. Com o aquecimento global, ou o que parece ser isso, o gelo demora mais a aparecer. Ele é fino, mas os caribus estão desesperados. Eles caminham no gelo fino que se quebra, eles lutam. É possível vê-los de cima, parecem formar caminhos de minhoca no gelo. E no fim, pode acontecer de um caribu morrer de exaustão ou de hipotermia. Certamente vamos ver muito mais disso. À medida que o caribu luta para se adaptar às mudanças no tempo, em comparação ao que era. Os caribus estiveram por aqui por 500 mil de anos. Eles são adaptáveis e resistentes. Mas se ocorrerem muitas mudanças no seu mundo, esta resistência será sobrepujada. As mudanças já chegaram ao Ártico. Mudanças que vão transformar este mundo frágil. A produtividade biológica provavelmente aumentará e será mais sustentada no Oceano Ártico, mas vai suportar um ecossistema totalmente diferente. Esta megafauna única que temos no Ártico, com ursos polares, aves, focas, leões marinhos e algumas baleias, tudo isso poderá ser substituído por algo totalmente diferente. Algo que não é exatamente único, alguma coisa que pertença ao Atlântico ou ao Pacífico. Então vai haver uma perda bruta de biodiversidade, com certeza.
poco, tardo teki jääville rivo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. O que é uma espécie-chave? Por que o Ártico é menos resistente às mudanças do que outros ambientes? Agora tente isto. Faça uma lista dos problemas que afetam o Ártico. Por que isto é importante para manter a biodiversidade intacta? Esperamos que você tenha gostado desta jornada do Discovery na escola ao Ártico. Se você quiser saber mais a respeito de como o aquecimento global afeta as partes mais frias do planeta, dê uma olhada nos seguintes websites. Versão brasileira Vox Mundi.